Agora teremos um bate-papo sobre um assunto que dá o que falar, hein? E que rende até muitas histórias. O sonambulismo, aquilo que faz as pessoas andarem e até conversarem durante o sono. Eu recebo a médica psiquiatra Rafaela Pavan, que vai ajudar a gente nesse assunto aí que dá bastante o que falar. Doutora, seja bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada pelo convite. E olha só, a gente estava comentando aqui no intervalo que é um assunto que o pessoal comenta bastante nas ruas e é claro que a nossa equipe também foi para as ruas para ver o que o pessoal acha sobre esse assunto. Vamos ver uma das perguntas que saiu por aí. Eu gostaria de saber o que causa, né, essa doença, né? Como que ela funciona, né? Qual o critério da pessoa para adquirir um problema desse, né? É bem interessante, né? Sim. O que é o sonambulismo e depois explica aí o que o moço perguntou do que causa o sonambulismo. Então, o sonambulismo, na verdade, ele é um transtorno benigno do sono. Ele não tem uma causa prejudicial para o paciente. O que a gente sabe, assim, ele não tem uma causa muito clara, são diversos fatores, mas o principal que a gente tem hoje é a privação de sono, que até a gente comentou no intervalo. As pessoas ficam no celular, dormem menos, vai dormir mais tarde, só mais um episódio do seriado, dorme menos. A privação de sono faz alterações no cérebro, porque a gente precisa dormir, a gente precisa respirar, comer e dormir nessa vida. Esse é o principal para a gente sobreviver. E aí, quando começam as privações de sono, consequências vêm. Em geral, a gente tem muito mais em crianças, por causa da imaturidade cerebral, né? Mas outras questões de doenças também podem levar a acontecer. Mas é uma questão que ela é benigna, por incrível que pareça, por assustadora que seja. Por assustadora que seja, porque é estranho. A gente ver alguém sonâmbulo também é estranho. O sonâmbulo, ele tende a lembrar do que ele fez ou não? Não, como ele é um transtorno da fase não REM do sono, né, é um transtorno de comportamento da fase não REM. O sono REM é aquele que todo mundo conhece, que é o famoso, né? O não REM é lá no sono N3, o sono de ondas lentas, onde o cérebro está mais lentificado e por isso a pessoa, em geral, não está consciente. Ela está realmente com um sono bem profundo, mas o corpo está se movimentando, está muitas vezes fazendo, até atuando sonhos, pode estar acontecendo, né? E que ela não vai lembrar ou vai lembrar vagamente, não tem uma lembrança muito clara do que aconteceu. E todo sonâmbulo é aquele que levanta da cama, a gente escuta muito que o sonâmbulo, até quando eu era criança, vocês sabem que o sonâmbulo andava assim, né? Isso, com a mão. essa é a simulação. Isso é um desenho da Disney, tá? Que é do Donald. E que ele descreve bem bacana, assim. Mas na verdade não, podem ser desde atos muito simples, como sentar na cama, falar alguma coisa e voltar a dormir, até atos complexos. Não é tão comum assim os atos complexos, mas pode acontecer coisas mais interessantes às vezes para quem está assistindo. Eu já ouvi história até de gente que lavou a louça. Aí é um sonambulismo até bom, né? Seria bom. Eu tenho uma amiga que ela me disse que ela lavava roupa. Eu perguntei se ela não queria dormir lá em casa. E olha só, doutora, tem mais perguntas. Vamos ver aí o que o pessoal contou pra gente. Os meus pais, eles comentaram que algumas vezes eu tive sonambulismo, mas depois de adulto não mais. E por que tu acha que conseguiu cuidar disso? Eu não faço ideia, na verdade. Eu não sei se por ser criança, os sonos eles eram mais profundos. Não faço ideia do porquê tinha e o porquê não tenho mais. Essa moça, inclusive, contou histórias pra gente de coisas que ela já fez, que os pais lembram, né? Porque ela não lembra por ser criança. A gente comentou que a criança aí tem essa imaturidade do sono, mas pode surgir depois de uma certa idade também? Pode, é mais comum na infância, até 11, 12 anos principalmente. Se confunde às vezes com o terror noturno, que é um comportamento bem de crianças até mais ou menos os 6 anos, mas que nós temos adultos que apresentam. E tem geralmente a ver com isso, a privação de sono, sintomas ansiosos, doenças psiquiátricas, doenças respiratórias. Então, assim, não é muito claro o fator desencadeante, mas a gente sabe que é mais comum na infância. Então, lá na infância vai ter pela essa imaturidade, né? Nosso cérebro leva até os 25 anos para atingir maturidade, mais ou menos, e aí depois disso tende a diminuir, mas tem pessoas que seguem com o terror noturno, seguem com o sonambulismo, com o sonilóquios, que é o falar durante o sono, né? Que às vezes a pessoa não tem aquela atuação física, mas fala e fala complexamente, inclusive. E quem é sonâmbulo acaba descansando menos? Pode acordar mais cansado ou não? Não interfere. Os estudos mostram que não tem diferença porque ele está mais ou menos assim atuando o sonho. Então o cérebro seguiu dormindo. Né? Só que a pessoa está manifestando fisicamente, então não tem registros de que acorde mais cansado do que quem não tem sonambulismo. Mas para quem se incomoda com isso, ou até incomoda o parceiro ou os pais quando criança, tem algum diagnóstico e tratamento?
O diagnóstico basicamente é esse, o relato do próprio paciente ou de quem observou ele ter os episódios, né? E existem alguns tratamentos medicamentosos possíveis, onde a gente vai avaliar, inclusive isso, faixa etária do paciente, quanto que está incomodando, se tem algum prejuízo. Mas o principal que a gente faz, no fim, é os cuidados de segurança, por exemplo, deixar portas trancadas, objetos pérfuro-cortantes, tentar guardar em locais que não sejam tão fácil acesso, porque tem pessoas que cozinham, às vezes, né? Tem pessoas que se alimentam, que não é o comer noturno, mas é dentro do sonambulismo alguns atos possíveis. E aí daqui a pouco a pessoa com uma faca na mão tropeça porque ela não está acordada, né? Em geral as pessoas relatam de com os olhos abertos, vítreos, mas é um olhar vazio, porque ele está dormindo, mas a pálpebra abriu, né? Então, assim, a pessoa não está enxergando propriamente, ela pode tropeçar, pode se machucar, pode cair de uma escadaria, por exemplo, né? Então, a gente se preocupa mais com a segurança. É uma questão mais sinistra, eu acho, que para quem observa do que para quem é sonâmbulo. E tem uma questão que o pessoal fala muito na rua, vamos ver, tem uma pergunta aí, foi o que mais saiu. A gente pode acordar essa pessoa ou não? Em que momento, né? Se ela está correndo perigo e tal, sim, se ela acordar num momento que ela está na rua. É muito importante isso. Pode acordar? Dizem que não, né? Existe um mito que morre se acordar. Não acontece, tá? Mas acontece que a pessoa acorda muito confusa, assustada e ela pode ter reações inadequadas. Se sentir ameaçada, tentar fugir, por exemplo. Então, o que a gente faz em geral é conduzir de volta para o quarto tranquilamente, sem necessariamente despertar, porque ela vai acordar confusa, assustada e não vai entender o que aconteceu. Você está vendo acontecer, ela está dormindo. E a gente pode relatar para ela no outro dia? Isso é tranquilo? Pode, até para ela ficar ciente do que está acontecendo. Fica ciente até para se preocupar, por exemplo, assim, uma pessoa que daqui a pouco viaja, por exemplo, tem que saber que ela tem que trancar a porta do quarto do hotel quando acontece. Né? Então, a gente tem que pensar em alguns fatores de risco. Não tem problema nenhum de relatar, não é problema acordar, mas não acordar de sopetão, assim, de susto, né? Gritar com a pessoa, porque ela vai estar muito confusa e vai ficar assustada. E para finalizar, doutora Rafaela, quais são os cuidados, a gente falou antes do celular, que a gente não desliga, para a gente ter um sono tranquilo, de qualidade, e não correr também o risco de sair caminhando por aí? O principal fator hoje que a gente tem de qualidade do sono é a higiene do sono, né? Aquela coisa a gente ir dizendo para o nosso cérebro, tá chegando a hora de dormir, então eu vou diminuir as luzes da minha casa, eu vou parar o uso de eletrônicos, assim, idealmente umas 2 horas antes da hora de dormir. Um banho morno para ajudar a gente a relaxar, baixar a temperatura central do corpo. A gente fazendo fatores que vão dando dicas do ambiente para o meu cérebro que está chegando a hora de eu dormir e eu preciso relaxar. Porque se a gente fica super ativado, nosso cérebro entende que a gente ainda está acordado. E aí ele não vai desligar tão fácil. E cuidar com o estresse do dia a dia também. Cuidar com o estresse e se for ver que persiste os sintomas, procurar atendimento especializado, que existem muitas possibilidades de tratamento, inclusive o principal para o sono é terapia. Muito obrigada, doutora. E fica aí esse recado para o pessoal de casa, né? É estranho, é sinistro ver alguém caminhando, conversando de olho aberto enquanto dorme, mas também a gente não precisa acordar, deixa para relatar no outro dia, que isso também não está interferindo na qualidade do sono.